A natureza é realmente incrível e surpreendente. Ela apresenta fenômenos poderosos e fascinantes. Esses fenômenos podem ser tão incríveis quanto raios misturados com erupção de vulcão. E sabia também que há um buraco conhecido como Porta do Inferno que está pegando fogo sem parar há décadas? Tempestades de areia, pedras que se movem sozinhas. Isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Os 7 fenômenos naturais mais estranhos do mundo. Fala galera, Júnior aqui. Antes de continuar, ajude este canal a também ser um fenômeno, se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like. Muito obrigado. Efeito M-Pemba. O efeito M-Pemba é um fenômeno físico que consiste no fato de que em determinadas circunstâncias a água morna congela mais rapidamente do que a água fria. O efeito foi nomeado em homenagem ao tanzaniano Erasto M-Pemba. Ele descobriu esse efeito no ano de 1963, enquanto estava preparando sorvete em uma aula de culinária na escola secundária Magamba, em Tanganyika. Ele notou que a mistura de sorvete que estava quente congelou mais rápido do que a que estava fria. Entre a comunidade científica não há unanimidade sobre este efeito e exatamente como ele ocorre. Há registros de fenômenos semelhantes desde a antiguidade, porém, há falta de detalhes para que seja possível verificar essas alegações. Possíveis explicações já foram propostas, como o fato de o vapor de água reduzir a massa de água a ser congelada, porém, investigações mais a fundo são necessárias, bem como de uma definição mais precisa de congelamento e do controle de um vasto número de parâmetros iniciais para se confirmar ou explicar o efeito. Cratera de Darvaza. A cratera de Darvaza, também chamada de Porta para o Inferno, é um campo de gás natural localizado em Darvaza, na província de Ahau, no Turcomenistão. A cratera é conhecida por suas chamas, que vêm queimando continuamente desde 1971, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural da área. Ela exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido à distância. Inicialmente, o local foi descoberto por engenheiros da União Soviética em 1971, quando acreditavam que se tratava de um campo de petróleo. Assim, eles decidiram explorar o gás e o petróleo do local, instalando uma plataforma de perfuração. Entretanto, enquanto estavam ocorrendo as escavações, eles descobriram uma caverna repleta de gás tóxico, e em determinado momento o chão cedeu, formando uma enorme cratera que engoliu os equipamentos. Temendo a liberação contínua de gases nocivos, as autoridades acharam que seria mais seguro queimá-lo do que extraí-lo do subsolo. Eles pensavam que o gás queimaria por alguns dias e acabaria, porém o que eles não imaginavam é que esse gás queimaria por décadas sem parar. Em 2010, o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, visitou o lugar e ordenou que o buraco fosse fechado. Porém, o forte apelo turístico fez com que o governante deixasse a cratera queimando assim mesmo até que um dia chegue ao fim. Tempestades de raios em erupções. Esse é um dos espetáculos mais incríveis da natureza, mas é daqueles fenômenos que é melhor acompanhar de longe ou só por fotos mesmo. Trata-se de tempestades de raios ocorridas durante erupções vulcânicas. Elas geralmente são gigantescas, com raios muito volumosos. A cena até parece envolver vilões de histórias de fantasia. Mas como eles ocorrem? Como afirmam os cientistas, tempestades do tipo são relativamente comuns. Um estudo da revista Science, publicado em 2015, foi uma espécie de resposta definitiva para o assunto. Segundo o artigo, as nuvens normalmente já estão carregadas de muita eletricidade estática, por causa de choques entre partículas na atmosfera. Uma vez que o vulcão joga uma série de fragmentos nas nuvens, essa estática é liberada na forma de raios, que são bem grandes por causa da força das erupções. Bom, e os raios não descem até a Terra porque o vulcão joga um material suficiente para sugar esses raios até ele. Ainda bem. Algumas erupções geram até 300 ou 400 raios de grandes proporções em poucas horas. As nuvens também se alimentam
das erupções porque elas liberam uma grande quantidade de água, que depois viram tempestades chuvosas. Tempestade de areia. As tempestades de areia ocorrem normalmente no verão e primavera, em climas áridos e semiáridos, onde o solo é coberto principalmente por areia em pequenas rochas. Resultado dos fortes ventos ascendentes ocasionados pelas altas temperaturas no solo e pelo tempo seco comum nos desertos e semiáridos, é mais comum a ocorrência no verão e primavera, justamente pelo aumento da incidência de radiação solar sobre o solo, tornando a área suscetível a ventos fortes. Viajando a uma velocidade entre 45 e 100 km por hora, essas tempestades podem percorrer de 160 a 320 km de distância e ter uma parede com 45 a 160 km de largura. As tempestades de areia trazem tanto problemas de saúde como de logística, além de poderem causar danos à infraestrutura elétrica, a ferramentas, carros e edifícios. As tempestades de areia também trazem grandes problemas para o trânsito. Isso porque ela causa baixa visibilidade, podendo levar a colisões e engavetamentos. Também deve-se proteger nariz, ouvido, boca e olhos com algum tecido ou material de proteção para evitar danos permanentes em caso de tempestades de areia. As tempestades de areia também podem provocar problemas respiratórios, pois causam a movimentação de fungos e bactérias. Efeito Leidenfrost. O efeito Leidenfrost é um fenômeno no qual um líquido em contato próximo com uma massa significativamente mais quente que o seu ponto de ebulição produz uma camada isolante de vapor, que evita que o líquido evapore rapidamente. Talvez pelo nome você não saiba, mas certamente já observou esse fenômeno ao cozinhar. Sabe aquela gota de água que cai na panela que está bem quente e fica pulando, e até mesmo demorando para sumir? Pois então, isso acontece porque logo se forma um vapor de água que fica entre a panela e a gota de água, impedindo que os dois entrem em contato. Por isso a água demora mais tempo para evaporar do que normalmente. Disjunção prismática. É um tipo de ocorrência geológica que acontece durante o processo de arrefecimento do magma ou da lava. Com o arrefecimento, o material rochoso resultante da solidificação contrai-se, gerando tensões internas que se traduzem em forças que geram planos de fratura, denominados juntas ou diáclases, perpendiculares à superfície principal de arrefecimento. Essas estruturas estendem-se pela massa rochosa dentro, resultando na formação de colunas paralelas umas às outras e perpendiculares à superfície do fluxo, sendo estas colunas geralmente poligonais, frequentemente com 6 lados. As colunas podem variar entre os mais de 3 metros e alguns centímetros de diâmetro e podem atingir mais de 30 metros de comprimento. Tipicamente, as colunas são estruturas prismáticas, paralelas entre si, de tamanho relativamente uniforme e direitas, mas podem ser curvadas e variar em diâmetro. O número de lados de cada um dos prismas pode variar de 3 a 8 faces, sendo 6 faces a tipologia mais comum. Pedras que se movem sozinhas. As rochas deslizantes da planície ou praia dos rastros são um fenômeno geológico que ocorre no lago seco chamado Racetrack Playa, no Parque Nacional Vale da Morte, no estado da Califórnia, Estados Unidos, onde pedras de dimensões variáveis, inclusive bastante grandes, são encontradas com um rastro de movimento atrás de si marcado no solo sem sinal de intervenção humana ou animal. Por muito tempo, a causa desse fenômeno permaneceu controversa, entretanto, algumas teorias surgiram para tentar explicá-lo. O mistério foi finalmente resolvido com o registro de grandes placas de gelo flutuantes. Essas grandes placas de gelo são empurradas pela força do vento e acabam levando consigo as rochas. Casos semelhantes são encontrados em diversos outros lagos secos da região, mas os da Racetrack são os mais notáveis. E você, conhece algum outro fenômeno incrível da natureza? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!